Olá, crianças do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá. Vamos continuar os nossos estudos sobre movimento harmônico simples. E para isso eu quero retomar alguns conceitos com vocês. Bom, primeira coisa, no primeiro ano do ensino médio, em física, vocês viram o movimento circular uniforme, MCU, né? O que isso se trata? Se trata de um corpo, aqui eu desenhei em verde, que está fazendo um movimento que pode ser uma volta completa ou um pedaço de um círculo. Pensando, por exemplo, que o movimento que ele faz é a volta completa, eu tô aqui desenhando toda a trajetória desse corpo. Então ele vai fazer toda a trajetória aqui ao redor dessa circunferência. E vamos imaginar também que esse corpo ele fica dando volta atrás de volta, atrás de volta, atrás de volta. Então ele fica aqui circulando nesta circunferência com uma velocidade angular constante. Então, quais são as informações que eu tenho? A posição, a distância que ele anda em cima desta circunferência é chamada de θ, ou seja, é o ângulo que ele andou. E esse θ, ele é chamado de espaço angular. Então, por exemplo, quando este corpo estiver nessa posição aqui, o espaço angular é este arco aqui, arco sempre medido em radianos, que tem relação com esse ângulo de abertura. Se fosse mais para cá, seria este ângulo todo aqui. Além disso, este corpo, ele tem um raio, né? Uma distância entre ele e o centro da circunferência. Este raio R, nós também podemos chamar de amplitude. A amplitude, aquela mesma que a gente tem na onda, sim, é ela mesma, tá? Mais para frente a gente vai entender a relação entre eles. E além disso, este corpo ele está se movendo com uma velocidade angular ômega. Então aqui esse Wzinho é uma letra grega que representa a velocidade angular com que esse corpo se desloca. Pensando aí em unidades de medida, o que eu tenho é o espaço angular medido em radianos, o raio medido em metros e a velocidade em radianos por segundo. Não posso me esquecer que essa velocidade ela é dada pela variação de espaço angular, pela variação de tempo, por isso radianos por segundo, porque esse corpo ele vai ter um tempo de deslocamento, por isso o segundo. Além disso, a gente precisa ter bem entendido o círculo trigonométrico. Para quem não lembra de matemática, o círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, ou seja, entre o centro da circunferência e as extremidades tem exatamente uma unidade de medida. Eu tenho um eixo x dos cossenos e eu tenho o eixo y, os senos. Então, por exemplo, aqui, no ângulo de 0 graus, que em radianos é 2π radianos, eu vou ter certeza que eu tenho um cosseno 1 e um seno 0. Porque se eu pegar esse ponto, ele está em cima da circunferência e para eu trazer para o seno é aqui no 0. Se eu pensasse, por exemplo, aqui, ó, no ângulo de 30 graus, que vai ser π radianos sobre 6, eu vou ter aqui embaixo um cosseno de raiz de 3 sobre 2
e um seno de meio. Quando eu faço aqui um quarto de volta, que eu tenho 90 graus, meu arco é π radianos sobre 2, ou meio π radianos, o seno é 1 e o cosseno é 0. No 180 graus, que é 1 π radiano, eu tenho aqui, ó, o cosseno é menos 1, porque está indo para a esquerda, e o seno é 0. Quando eu pego aqui embaixo, que é 270 graus, eu vou ter o cosseno 0 e o seno aqui para baixo, menos 1, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Aqui nas extremidades é 1, para cá é menos 1. E se eu quiser transformar ângulo em radiano para conseguir fazer os cálculos, eu tenho que lembrar que 1 π radianos é 180 graus. Então, eu posso fazer uma regra de 3 para descobrir qualquer outro arco aqui dentro do meu círculo. Muito bem, vamos em frente então para a nossa matéria. Vamos entender agora que, a partir do momento que o meu corpo verde está fazendo voltas consecutivas ao redor dessa circunferência, ele está fazendo um movimento harmônico simples, que é aquele movimento repetitivo e por aí vai, todas aquelas definições que nós já vimos em sala. Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente vai ver a função horária da elongação. Então, vamos entender o que eu tenho aqui, tá? Aqui eu tenho meu corpo fazendo essa volta e aqui em cima uma lâmpada apontada para baixo. Então, quando a lâmpada pega aqui no meu corpo, ele projeta uma sombra aqui embaixo, no chão, que é chamada de elongação. Então, elongação, eu posso pensar que é quase que o tamanho que essa sombra faz até o centro da circunferência. Então, quando esse meu corpo estiver aqui, ó, trouxe ele aqui para baixo, ele vai fazer uma sombra aqui embaixo, e eu posso pegar aqui essa distância com o centro da minha circunferência. Essa é chamada de elongação. E eu tenho uma fórmula para descobrir qual que é essa elongação. Que fórmula é essa? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor para destacar para vocês. É essa daqui. A elongação é chamada de x. Então, x igual. X é igual a quê? A amplitude, que é o meu raio, vezes o cosseno, abre parênteses. Velocidade angular vezes o tempo. Lembra que o T minúsculo é tempo, o T maiúsculo é período, coisas diferentes. Mais o espaço angular inicial. Então, vamos entender um tipo de aplicação disso daqui. Eu tenho esse corpo, ele teve início exatamente aqui no 0 graus e ele está dando volta. E eu quero saber qual é a alongação dele após 2 segundos, quando ele tem uma velocidade de meio π radianos por segundo e um raio de 5 metros. Então, vou substituir os valores. X é igual a 5 vezes amplitude ao raio, que é 5, cosseno. Velocidade angular, meio π radiano. Tempo 2, espaço inicial 0 π radiano. Lembra, se eu fizer uma regra de 3, ó, 180 graus é 1 π radiano, desculpa, 1 π radiano. 0 graus, que é aqui onde começou, é x. Multiplique em cruz. X, 180 vezes x é igual a 0. 180 vai passar dividindo, o x ele também vai ser 0 π radianos. Então aqui, ó, 0. Vamos continuar.
Meio vezes 2 dá 1, mais 0 continua sendo 1. Então, eu tenho o cosseno de 1 π radiano. Se eu lembrar do meu círculo trigonométrico, olha aqui, ó. O cosseno de 1 π radiano é menos 1. Então, eu tenho aqui x é igual a 5 vezes menos 1, que é menos 5. Então, eu sei que essa minha elongação vai ser aqui, ó. Vai ser até essa outra extremidade. E menos 5 é porque ela está apontando contra o sentido da trajetória. Bom, esse é um tipo de aplicação. E percebam que o máximo que pode chegar essa elongação ou é o raio ou é menos o raio, né? A gente pode ter esta visão. Muito bem, mas eu também tenho uma fórmula para calcular a velocidade escalar. Então, eu tenho esse corpo aqui girando e em qualquer ponto eu posso calcular aqui de vermelho uma velocidade tangencial que está possibilitando este movimento. Para eu calcular esta velocidade tangencial em vermelho, o que eu tenho é velocidade igual menos velocidade angular vezes amplitude, que é o raio, vezes o seno da velocidade angular, vezes o tempo, mais posição inicial. Aqui eu também posso substituir os valores e resolver essa velocidade. Percebendo que, utilizando aqui a nossa fórmula, a gente pode perceber que tanto no 0 π rad, né, quanto no 1 π rad, a minha velocidade vai ser 0, por causa do seno. E na extremidade superior, aqui no 90 graus, no π rad sobre 2, eu tenho uma velocidade máxima, o maior valor obtido. Aqui embaixo, uma velocidade mínima, o menor valor obtido. Tudo bem? Porque aqui o seno vai ser o contrário e por aí vai. E eu também tenho uma função horária para descobrir a aceleração que esse corpo está sujeito. Então aqui, lembrem-se, sempre num movimento circular uniforme, eu tenho uma aceleração em direção ao centro da curva. Essa aceleração pode ser decomposta no que eu vou chamar de AX, que é a aceleração no eixo X. Essa aceleração também pode ser descoberta através da fórmula AX é igual a menos velocidade angular vezes a elongação. Então, eu vou pegar aqui a elongação e multiplicar pelo negativo da velocidade angular para descobrir essa aceleração. Percebendo que tanto no 90 quanto no 270 graus essa aceleração é 0. Na extremidade aqui do 180, essa aceleração é o maior valor possível. E aqui no 360 é o menor valor possível, que aqui vai ser o outro extremo de negativo. Então, aqui a gente consegue descobrir algumas outras informações. Só para terminar, na aula de amanhã, eu quero todas as anotações dessa aula do caderno para que a gente tire dúvidas de vocês, tudo bem? Crianças, um grande beijo no coração e até amanhã.